Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal, da Universidade Federal de Mato Grosso, do curso de enfermagem, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de metodologia da pesquisa. E o tema que nós vamos discutir hoje trata-se da busca em base de dados. Antes da gente ir, de fato, à busca em base de dados, a gente precisa definir algumas questões importantes para a gente poder entender o assunto. Então, a pesquisa bibliográfica, ela trata-se do levantamento sistemático da literatura científica em bases de dados, tanto nacionais quanto internacionais. Assim, por meio da pesquisa bibliográfica, a gente poderá realizar a busca de textos, de trabalhos, de dissertações, de produtos que estejam relacionados ao nosso tema de interesse. Então, a pesquisa bibliográfica ela vai nos auxiliar no conhecimento das contribuições científicas sobre determinado assunto ou fenômeno, possibilitando então a gente ter uma compreensão do estado da arte, ou seja, toda a produção literária, científica em relação ao assunto que você tem interesse. Assim, a busca de literatura relevante serve de alicerce à investigação. Por quê? Porque uma busca de literatura bem feita, aprofundada, ela nos possibilitará conhecer a produção científica sobre aquele assunto e nos dará a possibilidade de, então, investir em novas propostas de pesquisa pautado nas lacunas que são apresentadas na literatura científica. E as fontes de dados, Quais são as fontes de dados que a gente pode acessar para buscar essas informações? Essas fontes de dados, elas são classificadas em fontes formais e informais. As fontes informais são todas aquelas que se tratam de comunicações orais, contatos pessoais, entre outras, ou seja, são comunicações informais que não estão registradas. Já as comunicações formais, elas são classificadas em 3 níveis: as fontes primárias, as fontes secundárias e as fontes terciárias. As fontes primárias são aquelas que nós acessamos em congressos, em conferências, que estão disponíveis em legislações, em periódico, ou seja, revistas científicas, patentes, presentes nas teses e dissertações, relatórios técnicos, entre outros. Já as fontes secundárias tratam-se de locais onde várias fontes primárias vão ser reunidas, facilitando o nosso acesso a esses documentos, como, por exemplo, as bases de dados, catálogos, dicionários, livros, manuais, a própria internet. Então, espaços onde a gente tem a possibilidade de acessar diferentes fontes primárias são consideradas, então, como fontes secundárias. E já as fontes terciárias são as fontes físicas, vamos dizer assim, as bibliotecas, centros de informações, entre outros, tá? Temos também as bibliotecas virtuais, também são fontes terciárias, porque elas vão fazer uma abordagem, por exemplo, de várias bases de dados virtuais também, então são consideradas fontes terciárias. Etapas que antecedem a busca bibliográfica. Então, antes da gente realmente realizar a nossa busca bibliográfica, nós precisamos ter algumas informações que são importantes, que vão nos dar subsídios para então podermos realizar a nossa busca bibliográfica. Então, para isso é primordial que nós saibamos, qual é o tema de pesquisa. Então, a gente precisa ter já definido o tema maior da pesquisa e já ter um certo aprofundamento em relação ao que deste tema você quer pesquisar. Então, é preciso ter uma pergunta de pesquisa definida já, o que você quer pesquisar. A partir dessa pergunta de pesquisa, a gente vai poder ter condições, então,
de definir os descritores de ciências da saúde. Então, a gente vai conseguir definir termos que nos ajudem a reportar essas informações nas bases de dados. Temos também as estratégias que podemos utilizar para realizar a busca nessas bases de dados, tanto a estratégia PICO como a estratégia PCC. Após nós termos todas essas informações, a gente vai ter que escolher qual vai ser a fonte de dado que nós vamos utilizar, se nós vamos incluir fontes primárias, se nós vamos incluir fontes secundárias, se vamos utilizar base de dados, se vamos utilizar bibliotecas virtuais, portais virtuais, quais são as bases de dados que nós vamos utilizar, ou seja, onde nós vamos pesquisar. E depois da pesquisa, você vai precisar realizar a revisão desses documentos que vão ser reportados nessa busca e sistematizá-los para então começar a desenvolver o seu trabalho, tá? Então, a gente precisa de ter todas essas informações para a gente conseguir realmente efetuar a nossa busca nas bases de dados. Então, depois que a gente definiu já a pergunta da nossa pesquisa, a gente vai ter condições de definir quais são os descritores, né? Quais são os termos controlados que nós vamos utilizar para realizar a nossa busca. Nós podemos fazer isso por palavras-chave, que são termos simples e expressões compostas que o próprio autor define para reportar aqueles estudos. Ou seja, se eu não tenho nos nossos descritores da saúde palavras que falem sobre aquele nosso tema, né? Se ainda não tem nenhum descritor sobre aquele assunto, a gente pode fazer uso das palavras-chave. Mas, prioritariamente, a gente tem que sempre escolher pelos descritores, pois eles são termos padronizados, definidos por especialistas, que servem para definir os assuntos e recuperar as informações. Então, os descritores de saúde, né, a gente vai encontrá-los lá no site que chama DEX, Descritores de Ciências da Saúde. Esse site, essa ferramenta, ela é utilizada para unificar a linguagem indexada dos artigos, ou seja, se eu estou falando sobre um determinado assunto, alguns termos já são adequados e definidos para poder reportar aquele assunto. Então, se eu falo de saúde do homem, eu tenho que buscar lá no DEX um termo que seja adequado para reportar saúde do homem. E assim a gente consegue padronizar os termos e isso vai facilitar a busca e a gente vai conseguir acessar grande quantidade de informações relacionadas ao seu tema. Então, por isso a gente sempre precisa, após definir a pergunta de pesquisa, fazer essa busca dos termos que vão ser mais adequados para o que você está investigando. Então, isso vai facilitar a gente a recuperar os assuntos na literatura científica. Esses descritores equivalentes, eles também estão disponíveis no idioma espanhol e inglês, e a terminologia em saúde com vocabulário de uso universal, ou seja, o descritor ele vai estar tanto em português como em espanhol e inglês, e isso vai facilitar a busca em vários idiomas e em outras realidades também. Então, por isso a importância da gente sempre utilizar os termos controlados, né, os descritores de saúde. O MESH ele é análogo ao DEX, porém ele é utilizado principalmente para indexar, ou seja, para recuperar informações disponíveis numa base de dados específica, que é a PubMed/Medline, tá? Então, antes, né, a gente tinha que sempre fazer a busca no DEX e depois, se a gente quisesse fazer uma busca em inglês e espanhol, a gente tinha que também fazer uma busca no MESH para encontrar os termos. Hoje, o nosso DEX ele já está reportando tanto os termos em português quanto os termos em inglês, então já facilita a nossa vida, a gente não precisa ir buscar os termos em vários locais diferentes. Então, só no DEX hoje a gente consegue recuperar os termos tanto para português, inglês e espanhol e fazer o uso desses termos nas nossas buscas. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, o site do DEX, para vocês verem como que a gente faz a busca dos termos lá no DEX. Então, esse é o site. Para vocês encontrarem o site, é só vocês digitarem
DEX no Google, que vocês já vão ser reportados para o site, tá? Então aqui a gente tem o site, que são os descritores em ciências da saúde, né? Então a gente pode vir aqui, né, e fazer a nossa busca, pesquisa do termo que a gente tem interesse em estudar. Aqui a gente pode fazer a escolha se é qualquer termo, né? Se a gente não sabe se tem ou não tem um DEX para aquele assunto, a gente pode vir aqui pesquisar por qualquer termo. Se eu já sei qual é o descritor, eu já vou direto para o descritor. Eu posso vir em pesquisar por código hierárquico, ou seja, eu tenho um assunto maior, aí eu vou vendo a hierarquia desses assuntos e ver se tem algum descritor que me ajuda. E o qualquer qualificador é termos alternativos, sinônimos que podem também ser utilizados. Então, como exemplo, eu vou digitar um termo, né, um assunto, e aí a gente vai ver se existe esse descritor aqui disponível, tá? Vamos, por exemplo, colocar aprendizagem. Buscar. Então, aqui, nós já vamos ter uma lista aqui com vários termos, né, que tem aprendizagem nos seus descritores. Então, aqui, ó, descritor em português, aprendizagem de máquina, não é isso que eu me interesso. Então, a gente sempre vai ter aqui o descritor em português, né, os termos alternativos, ou seja, são os sinônimos, o termo em inglês, o termo em espanhol e o descritor em francês. Então, a gente já tem aqui fácil para recuperarmos tanto os termos em português quanto em inglês e espanhol, que já facilita muito, a gente não precisa ir lá no Mesh especificamente para poder pesquisar o descritor, tá? Então, a gente vai ter uma lista de vários descritores, ó, aprendizagem de máquina não supervisionada, aprendizagem de máquina supervisionado, aprendizado social, aprendizagem. Ok. Para eu saber se esse termo é o termo que eu tenho interesse, eu vou vir aqui em detalhes. A gente consegue aqui ver aqui, ó, nota de escopo. Então, o que ele está entendendo por aprendizagem? Mudança de comportamento relativamente duradoura que resulta da experiência passada ou da prática. O conceito inclui a aquisição de conhecimento. Ótimo, é esse o conceito que eu quero de aprendizagem. Então, é esse o descritor que eu vou usar. Então, eu já posso salvar aqui aprendizagem, learning, que é o descritor em inglês, e aprendizagem, que é o descritor em espanhol, tá? Então, eu li o conceito, eu sei que é esse mesmo termo que eu quero, ok. Se eu quero fazer outras buscas, né, outros termos, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Indo lá no início e fazendo a busca pelo termo aqui, e a gente vai definindo através do conceito e dos detalhes para ver se esse é o conceito que você tem interesse, tá? Então, a gente já tem a pergunta de pesquisa, nós já temos quais são os descritores que nós vamos utilizar. Então, agora a gente precisa definir quais são as fontes, né? Onde a gente vai pesquisar. Então, para isso, nós temos disponíveis as bases de dados, que são conjuntos de dados que se relacionam entre si, permitem a recuperação de informações disponíveis em periódicos científicos, ou seja, nas revistas científicas. Então, nessas bases de dados, nós vamos ter indexado várias revistas científicas, que onde são publicados os artigos científicos. Então, isso nos facilita muito, a gente não precisa ir de revista em revista fazendo a busca dos artigos que a gente tem interesse, não. A gente vai direto numa base de dados, usando esses termos controlados, os descritores de saúde, a gente consegue recuperar vários artigos que são publicados em diferentes revistas. Então, aí a facilidade da gente utilizar as bases de dados. E aqui eu trouxe para vocês algumas das principais bases de dados da saúde que a gente tem disponível. Então, são várias bases de dados. Por exemplo, a LILACS é um índice bibliográfico de literatura das ciências da saúde
que tem mais de 1.500 periódicos da área da saúde incluídos na sua base, né? E ela também recupera dados do Cielo. Então, são vários tipos de literatura científica, também tem disponíveis teses, monografias, livros, capítulos de livros, na base de dados da Lilacs, tá? A Medline é outra base de dados que ela é indexada pela PubMed, ou seja, a gente vai na PubMed e pesquisa aí os vários artigos e revistas científicas que são indexadas pela Medline e vão estar disponíveis ali via PubMed. Então, a Medline é uma base de dados internacional da área médica e biomédica, que ela pertence à Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e ela tem mais de 5.000 títulos de revistas publicadas em vários lugares dos Estados Unidos e em vários países diferentes também, tá? Temos também a UpToDate, que é uma fonte de informação da área da saúde e ela reporta principalmente evidências médicas revisadas, né? Então lá a gente vai encontrar uma síntese de conhecimento produzidas por médicos, informações clínicas, então é uma base de dados mais da área da medicina. Temos também a base de dados Cochrane, que é específica para recuperar revisões de literatura sistemáticas, ou seja, né, na Cochrane a gente vai ter um acesso a vários artigos, a várias pesquisas que tratam-se de revisões sistemáticas. Temos também a Web of Science, que é uma base de dados multidisciplinar, ou seja, várias áreas do conhecimento, né? E ela é da editora Elsevier. Então, ela também é uma base de dados muito boa e ela oferece várias informações importantes também, como os fatores que vão qualificar lá os tipos de revistas, a quantidade de citações. Então, a Web of Science também disponibiliza essas informações. E temos também uma base de dados muito boa, que é a Scopus, né? Que também é uma base de dados multidisciplinar, também é da editora Elsevier, né? E ela também, tanto a Scopus quanto a Web of Science, várias dessas bases, né? A gente tem acesso por elas via portal de periódico da CAPES. Daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouco sobre isso com vocês, tá? Porque algumas dessas bases, elas não são gratuitas, elas precisam fazer o pagamento do artigo que você quer ter acesso, né? Nem todas são gratuitas. Então, o portal do periódico da CAPES nos facilita em relação a isso. Então, essas aqui são algumas, né, das bases de dados que existem. Temos aqui a Sinal, que é uma base de dados específicos para a área da enfermagem. Então, vários artigos e pesquisas científicas da área da enfermagem a gente pode encontrar aqui direto na Sinal, tá? Tem a Embase também, que é uma base de dados específica da área biomédica. Então, são diferentes fontes que a gente pode acessar para poder fazer a recuperação dos artigos e das pesquisas científicas. Temos também o portal de periódico da CAPES, né? Esse portal ele é vinculado ao MEC e à CAPES. Trata-se de um portal onde são disponibilizados em um único lugar o acesso a diferentes bases de dados científicas. Então, da mesma forma como eu tenho várias bases de dados, né, que fazem esse reporte de várias revistas científicas, nós temos a possibilidade de ir direto no portal de periódico da CAPES e fazer uma pesquisa acessando várias bases de dados ao mesmo tempo. Então, facilita ainda mais e ainda tem a questão de que pelo portal de periódico da CAPES, a gente pode ter acesso a alguns títulos que são pagos, né? E pelo portal a gente consegue fazer o acesso gratuito desses títulos, tá? Temos também os repositórios virtuais, que são locais nos quais são disponibilizados diferentes conteúdos científicos, como relatórios de dissertação, tese, com o intuito de disseminar outros conteúdos originais. Temos um exemplo de repositório virtual, banco de teses e dissertações da USP, né? Então, vários programas de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, de diferentes universidades, muitas vezes eles vão ter os seus repositórios, onde esses trabalhos realizados pelos alunos da pós-graduação são disponibilizados para a sociedade poder ter acesso. Então, a gente também pode utilizar essas
esses repositórios virtuais para a gente fazer as nossas buscas. Temos também a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. A BVS, ela é uma biblioteca do Ministério da Saúde e nela são publicadas informações bibliográficas produzidas tanto pelo Ministério da Saúde como por várias informações da área da saúde. Então, por meio do site da BVS, a gente vai conseguir ter acesso a uma gama imensa de materiais, como livros, cartilhas, manuais, revistas científicas, políticas, programas nacionais, legislações, várias informações, várias fontes de informações a gente consegue recuperar pela BVS. E também a BVS, ela faz a indexação de algumas bases de dados, como a Medline, a Lilacs. Então, fazer a busca pela BVS também vai nos facilitar, porque a gente vai ter várias bases de dados disponíveis ali para reportar as nossas informações, tá? Temos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Então, da mesma forma como facilita para a gente não ter que ficar indo de programa em programa, de universidade em universidade, pesquisando nos repositórios para ter acesso à produção das teses e dissertações, a gente pode ir direto na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. Então, aqui nessa BDTD, a gente vai conseguir acessar várias teses, várias dissertações realizadas no Brasil inteiro, e isso nos facilita muito, né? Principalmente quando a gente está na fase de delinear o nosso projeto, os exemplos das teses, das dissertações, a gente consegue ter uma noção melhor. Então, eu utilizo bastante a BDTD e aconselho vocês também a buscarem essa biblioteca para ter acesso aos trabalhos, né, acadêmicos que são produzidos no nosso país. Então, resumindo, nós temos o portal de periódico da CAPES, onde a gente vai conseguir reportar várias bases de dados, né? Então, a gente vai conseguir reunir várias bases de dados e ter acesso gratuito a esses textos, né? Essas pesquisas científicas. Nós temos as bibliotecas virtuais, como por exemplo a BVS, que também vai ter várias bases de dados indexadas, então a gente facilita o nosso processo de busca. Nós temos as bases de dados que reportam, né, várias revistas científicas no mesmo lugar. Temos os repositórios, que são os locais onde a gente vai ter acesso às teses e dissertações, que são as produções da pós-graduação. E, por fim, ali as revistas e os periódicos, né? A gente pode também fazer a busca direto nas revistas e periódicos, mas facilita para a gente acessando ou um portal, ou uma biblioteca virtual, ou as bases de dados, tá? Porque a gente tem um número maior aí de possibilidades para poder fazer essa pesquisa. Então, a gente já tem o nosso tema de pesquisa. Nós já temos a nossa pergunta de pesquisa. Nós já definimos quais são os descritores que a gente vai utilizar. Nós já definimos qual vai ser a base de dados, qual vai ser a fonte de informação que nós vamos acessar. Então, agora a gente precisa criar a nossa estratégia de busca. Ou seja, como que nós vamos utilizar aqueles descritores para poder fazer essa busca e conseguir um maior número de pesquisas científicas sobre aquele tema que eu tenho interesse. Para isso, nós temos duas estratégias que são muito utilizadas. A estratégia PICO, que é mais voltada para pesquisas quantitativas, e a estratégia PCC, que é mais voltado para pesquisas qualitativas. Então, a estratégia PCC, ela é um mnemônico que fala sobre a população. Então, você tem que definir qual vai ser o descritor que você vai utilizar para a população que você está investigando. O conceito, ou seja, qual é o interesse, o assunto principal que você está investigando. E o contexto, ou seja, onde vai acontecer, qual é o contexto que você está investigando. Então, tendo essas três informações, a gente consegue montar uma estratégia de acordo com a pergunta de pesquisa que você tem. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo de aplicação do PCC. E a estratégia PICO,
ela também vai ter esse mnemônico que vai nos ajudar a definir quais são os descritores que a gente vai utilizar na nossa estratégia de busca. Então, a letra P representa a população que você vai investigar. A letra I, que é o interesse, né? O que você vai investigar. A letra C trata-se da comparação, se você tem ou não um grupo de comparação para que você está pesquisando. Os outcomes, que é do inglês, que significa desfechos, ou seja, quais são os resultados que você está buscando do assunto que você está investigando. Então, agora vamos aí uma aplicação prática de como utilizar a estratégia PCC. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pergunta de pesquisa que trata-se de como a literatura científica descreve a utilização da simulação na aprendizagem de estudantes de graduação em enfermagem em situações de emergência. Então, percebam que aqui nessa pergunta de pesquisa, eu tenho algumas informações que vão me ajudar a montar a minha estratégia de busca. Então, quem é a minha população da minha pesquisa, da minha pergunta de pesquisa? Então, a minha população são os estudantes de enfermagem de graduação. Qual é o meu conceito, né? Qual é o meu interesse? O que eu quero pesquisar? Então, o meu interesse é pesquisar a aprendizagem. Então, qual que é a aprendizagem desses estudantes de graduação em enfermagem? Em qual contexto? Qual que é o contexto que eu quero estudar a aprendizagem? Eu quero estudar a aprendizagem específica quando realizada a simulação de emergência. Ou seja, eu já consigo aí termos que vão fazer com que a minha busca ela vá se afunilando e eu consiga chegar ao foco da minha investigação. Então, eu já tenho esses descritores, né? Então, eu fiz lá uma busca nos descritores de ciências da saúde e consegui lá os termos, né? Os descritores, tanto em português quanto em inglês. Então, eu tenho como descritores estudantes de enfermagem, em inglês, students nursing. Eu tenho a aprendizagem, que é aqui o meu conceito, que em inglês é learning. Temos outras opções também que estão disponíveis lá, como aprendizagem baseada em problemas, né? Temos também simulação de paciente. Então, todos os descritores que são do meu interesse, que eu li o conceito lá e vi, não, isso aqui é do meu interesse, eu vou utilizar, eu vou fazer essa seleção e vou utilizar esses descritores nas minhas estratégias de busca, tá? Então, assim, a gente vai selecionar os descritores que vão responder qual que é a nossa população, qual que é o nosso conceito e qual que é o nosso contexto, e esses descritores é que vão me ajudar a fazer a estratégia de busca, tá? Isso para as pesquisas qualitativas, tá? Agora, quando a gente quer fazer uma pesquisa quantitativa, a gente pode utilizar aí a estratégia PICO. Então, para a pergunta, qual a segurança da dipirona no tratamento de pacientes com dengue? Então, eu consigo aqui definir qual é a minha população, qual que é o meu interesse, qual que é o grupo de comparação, se posso ter ou não um grupo de comparação e quais são os resultados que eu estou buscando. Então, a população, nesse caso, vai ser pessoas que tenham infecções por dengue, né? Que estejam desenvolvendo infecção por dengue. O meu interesse é investigar o uso da dipirona, né? Eu posso ter como grupos de comparação outros tipos de antipiréticos, eu posso colocar isso como grupo de comparação. E as reações que eu quero investigar são as reações adversas. Então, eu tenho aqui montada a minha estrutura da estratégia PICO para uma pesquisa quantitativa, tá? Então, a partir disso aqui, eu consigo recuperar os descritores que vão me ajudar a realizar a estratégia de busca. Então, eu tenho aqui para a população dengue, né, o termo em português e inglês. Eu tenho aqui para o meu interesse a dipirona, o termo em português e inglês, né, o descritor exato. Para comparação, eu tenho o termo antipiréticos, tanto em português quanto em inglês. E tenho este descritor aqui, efeitos colaterais e reações adversas relacionadas a medicamentos,
para o meu desfecho, né, o meu outcome. Então, temos o termo tanto em português quanto em inglês, tá? Então, eu já tenho aqui os descritores que vão me ajudar a fazer a estratégia de busca e chegar ao maior número de pesquisas científicas em relação a essa temática, essa minha questão de pesquisa. E também precisamos trabalhar com algumas ferramentas que vão nos ajudar durante a realização da nossa estratégia de busca para aumentar ou diminuir o poder de número de pesquisas que a gente vai encontrar. Então, a gente sempre vai ter alguns operadores booleanos que vão estar ali nas bases de dados para nos ajudar nesse sentido. Temos o operador booleano AND, que em português é e. Então, quando a gente seleciona o operador booleano AND, a gente vai conseguir recuperar trabalhos que reportem o descritor, que tenham tanto o descritor presente em A quanto o descritor presente em B. Ou seja, todos os trabalhos que tenham esses dois descritor, a gente vai conseguir recuperar. Se tiver algum trabalho, alguma pesquisa que só tenha um descritor ou uma pesquisa que só tenha o outro descritor, ele não vai entrar. Só vai entrar os trabalhos que a gente tiver os dois descritores, tá? Então, por exemplo, aqui, eu estou utilizando dois descritores, estudantes de enfermagem em graduação and estudantes de enfermagem de pós-graduação. Ou seja, todos os artigos, todas as pesquisas científicas que tiverem esses dois descritores vão ser reportados para mim a partir da minha estratégia, tá? Então, se eu tiver artigos científicos que só tem o descritor estudantes de enfermagem em graduação, não vai ser reportado para mim, tá? Porque eu estou usando o AND. Agora, se eu, em vez de usar o AND, eu usar o OR, que é o OU, eu vou recuperar um número muito maior, ou seja, tanto os artigos que têm o descritor estudantes de enfermagem em graduação e estudantes de enfermagem pós-graduação vão ser reportados a partir da minha estratégia. Então, todos os trabalhos que tenham esses dois descritores, um ou outro, ele vai ser reportado para mim, tá bom? Então, eu consigo ampliar muito mais a minha busca. Agora, se eu tenho um descritor que eu não quero que entre trabalhos que tenham esse descritor, eu vou utilizar o not, que é o não. Então, nesse caso, se eu tenho na minha busca, eu coloco lá estudantes de enfermagem de graduação, not estudantes de enfermagem pós-graduação, então só vai vir para mim artigos que tenham somente o descritor estudantes de enfermagem de graduação. Se tiver algum artigo que tenha estudantes de enfermagem pós-graduação ou que tenha estudantes de enfermagem de graduação e estudantes de enfermagem pós-graduação, não vai entrar para minha busca, tá? Porque eu tô excluindo todos os artigos que tenham esse outro descritor, que é o dos estudantes de pós-graduação. Então, o not, ele vai tirar esses outros descritores e vai reduzir ainda mais a minha busca. Ela vai afunilar ainda mais a minha busca, tá? Temos também algumas ferramentas que nos ajudam. Por exemplo, o uso de parênteses, porque ele vai agrupar palavras. Por exemplo, se eu tenho dois descritores relacionados à minha população, então eu posso usar esses dois descritores entre parênteses, porque daí eu vou buscar nesses dois descritores. Então, crianças or adolescentes, então dentro de parênteses, na busca ele vai buscar todos os artigos que tenham esses dois descritores, tá? Podemos também utilizar as aspas, né, para indicar termos compostos, como por exemplo, simulação de pacientes. Eu colocando entre aspas, eu estou indicando que eu quero todos os descritores que venham simulação de paciente. Se eu não colocar as aspas, vai vir artigos com descritor só de simulação, que vocês viram que tem um descritor que é só de simulação, e vão vir também artigos que tenha só o descritor de paciente. Então, vai aumentar muito a minha busca. Então, eu preciso, quando eu tiver termos compostos, eu preciso colocar as aspas para indicar que eu quero aquele conjunto composto. Eu não quero só um ou outro, tá?
por exemplo, saúde da mulher, eu tenho que colocar entre aspas todos os termos que sejam compostos. Temos também a truncagem, que é útil para a gente buscar por radicais de palavras, ou seja, eu vou considerar só o radical da palavra. E aí o restante, se tiver criança ou crianças, e aí ele vai buscar tudo, não vai buscar específico só criança ou só crianças. Então a gente consegue aí um maior número de informações. Então agora a gente vai praticar. Então, pessoal, agora eu vou acessar o portal de periódicos da CAPES para vocês conhecerem o portal e vou explicar para vocês como que vocês fazem para ter o acesso gratuito ao conteúdo que é pago, tá? Então, a gente pode colocar aqui portal de periódicos da CAPES, periódicos da CAPES, você vai no Google, qualquer buscador, tá? Aqui, portal de periódicos da CAPES. Vamos vir aqui neste, vocês vão ver que vai aparecer esse aviso aqui, dizendo que o conteúdo que vai ser acessado é o conteúdo gratuito. Para a gente poder acessar o conteúdo pago, a gente precisa estar logado por um IP identificado na instituição. Então, as universidades federais, elas têm, né, a assinatura via MEC, dessas bases de dados que são pagas. Então, a gente precisa logar via a nossa instituição de ensino. Para isso, vocês vão precisar ter o e-mail institucional. Então, acredito que como vocês fazem a matrícula, eu acredito que é o mesmo e-mail do portal de sistemas integrados, tá? Quem não tiver um e-mail vai ter que entrar em contato com a STI e solicitar que vocês querem um e-mail institucional para poder ter acesso ao CAF, tá? Mandando esse e-mail, conversando com a STI, eles providenciam um e-mail institucional para vocês, tá? Então, em posse desse e-mail, vocês vão vir aqui em acesso CAF, no portal de periódicos da CAPES. Vamos buscar pela UFMT, ok? Enviar. E aí, a gente vai ser redirecionado para o CAF da nossa instituição. Então, eu tenho o meu e-mail, minha senha, eu vou fazer o login aqui no portal de periódicos pela UFMT. Então, aí eu consigo, a partir da minha casa, na minha internet, ter acesso ao portal de periódicos da CAPES, ao conteúdo da assinatura, tá? Se vocês não tiverem a possibilidade, se vocês acessarem o computador a partir da UFMT, vocês também vão ter acesso a esse conteúdo da assinatura, tá? Mas é interessante que vocês providenciem o e-mail institucional para poder terem acesso a esse recurso da casa de vocês, tá certo? Então, eu tô logada aqui pela UFMT, então vocês estão vendo aqui que aparece a UFMT aqui, eu tô logada pela instituição. Então, eu posso fazer a minha busca aqui dos artigos dentro do portal de periódicos da CAPES. Vejam que eu posso buscar por assunto, eu posso buscar por periódico, ou seja, direto pela revista que eu tenho interesse. Eu posso buscar pelo livro, né, as editoras de livros, como por exemplo a Elsevier. Eu posso buscar direto pelas bases. Então aqui eu posso ter várias possibilidades. Eu posso inserir aqui o título do artigo que eu tenho interesse. Eu posso inserir o DOI do artigo, que é como se fosse um RG do artigo. Eu posso inserir o nome da base de dados que eu tenho interesse, ou então posso vir aqui e selecionar a base de dados. Vamos, por exemplo, aqui a PubMed. Vamos ver aqui se a gente encontra PubMed por aqui. Tem várias bases de dados aqui, tá? Aqui é a PubMed, ó. Então, vamos lá na PubMed. Ele vai me redirecionar para a PubMed. Enquanto isso, eu vou voltar aqui com vocês, tá? Que eu quero mostrar para vocês que vocês também conseguem fazer aquela busca, montar a estratégia de busca aqui pelo portal de periódicos. Então, para isso, vocês vão vir aqui em busca avançada. E aqui você vai montar a estratégia de busca, tá? Então, aqui nós vamos colocar os termos, os descritores que a gente identificou lá no DEX, tá?
E agora nós vamos aqui para a PubMed. Vocês viram que eu fiz a busca lá pelo portal de periódicos e achei aqui a PubMed. Mas eu também posso achar ela direto pelo Google, tá? Eu posso vir direto no Google e achar a PubMed aqui, tá? E fazer a nossa busca. Então, para atividade avaliativa, eu quero que vocês façam a busca via PubMed, tá? Essa vai ser a base de dados que vocês vão realizar a atividade avaliativa de vocês. Então, aqui a gente está no site da PubMed e a gente sempre vai realizar a busca avançada, tá? Porque é com a busca avançada que a gente consegue montar a nossa estratégia de busca. Lembrando que a PubMed são somente os descritores em inglês. Na verdade, a gente sempre orienta que os alunos façam sempre as buscas pelos descritores em inglês, tá? Que daí a gente consegue reportar mais fielmente as publicações, via que todas as revistas elas solicitam os descritores em português e inglês, tá? Então, se vocês buscarem só por descritores em português, vocês podem estar perdendo um conteúdo que esteja disponível fora, que seja importante. Então, façam a busca pelos descritores em inglês, tá? Então, aqui eu tô na busca avançada, vou limpar tudo aqui, porque eu já tinha feito uma busca anterior e já tinha feito alguns filtros. Então, se vocês fizerem isso, limpem a busca de vocês. Vamos começar aqui do zero, tá? Então, a gente vai fazer aquela busca mais simples. Vamos utilizar um descritor para cada mnemônico, tá? Vou fazer, por exemplo, aqui a estratégia PCC. Então, para o descritor população, nós temos aquele descritor em inglês, que é Study Nursing. Studies Nursing. Então, vamos colocar aqui o descritor em inglês. Então, aqui eu vou adicionar aqueles operadores booleanos. Lembram, né? O AND, o OR ou NOT, ou E ou não. Então, nós vamos selecionar o que a gente quer. Como aqui a gente quer fazer uma busca com um termo para cada mnemônico, né? Para cada item, população, conceito, contexto, a gente vai colocar o E, tá? Porque é um e outro, tá? E aí foi aqui para baixo, para minha caixinha, o Study Nurse. Então, agora eu vou colocar o termo para aprendizagem. Então, o termo para aprendizagem, o descritor em inglês é o learning. Vamos colocar o descritor em inglês, learning. Então, ó, vou selecionar estudantes de enfermagem e aprendizagem. Então, tem que estar o Ezinho aqui, tá? Então, vai lá. Viram? Estudantes de enfermagem e aprendizagem. Agora eu vou colocar o último termo, que é o conceito, que é simulação. Então, vamos colocar aqui, simulação. Vamos inserir. Então, a gente quer que seja o Ezinho, né? Então, entre os mnemônicos, a gente sempre vai usar o E, tá? Então, vamos colocar. Então, tá aqui a minha estratégia. A mais simples, um descritor para cada um dos termos, né? População, conceito e contexto. Então, tá aqui a minha estratégia. Vamos buscar. Então, vejam que eu tenho um resultado alto, ó, 1.703 artigos científicos, tá? Então, aqui do ladinho eu tenho vários filtros que vão nos ajudar a diminuir, né? Refinar mais essa nossa busca. A gente aconselha que seja feito um filtro aí dos últimos 5 anos de estudos. Então, a gente já consegue reduzir aqui o número de artigos, ó, já reduzi bastante para 1053. Eu posso selecionar somente os textos completos gratuitos. Então, eu também vou diminuir bastante aqui o meu número de artigos. Então, eu tenho aqui 185 artigos. Eu posso reduzir por tipo de estudo que eu quero. Se eu quero só uma revisão, estudos que sejam de revisão sistemática, se eu quero só ensaios clínicos, a gente pode fazer um recorte aqui. A gente também pode ter o recorte pela língua, então a gente pode vir aqui selecionar só estudos em inglês. Também vai ser um recorte aqui, vai diminuir um pouco aqui, ó, diminuir um pouco já o meu
número de estudos. E tem outros filtros que a gente pode utilizar aqui, né? Se eu só quero com humanos, eu não quero estudos que tenham animais. Eu posso aqui também escolher as línguas que eu tenho interesse, tá? Aqui tá inglês, o sexo. Então tem várias outras opções aqui de filtros. Aí vai ser a critério do que você está considerando como importante para o seu trabalho, tá? Então, como atividade, eu quero que vocês façam isso, né? Façam essa busca simples. Podem utilizar este exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Vocês também podem adaptar para o trabalho de conclusão de vocês, ou para pesquisa, ou para o assunto que vocês tenham interesse, né? É interessante que vocês já vão fazendo os exercícios para ir traduzindo tudo que a gente está aprendendo na disciplina para o trabalho de vocês, para a área de interesse de vocês, tá? E aí vocês vão fazer essa busca, vão selecionar os termos, né? Para poder montar a estratégia de busca, vão colocar os descritores e vão fazer essa estratégia usando um descritor para cada um. Se você vai fazer um estudo quantitativo, usa o PICO. Se você for fazer o qualitativo, usa o PCC, tá? Lembrando que no PICO não tem obrigatoriedade de você ter um grupo de comparação. Você pode usar só o P, o I e o O, tá? Se você tiver um grupo de comparação, aí você usa o C, tá? E aí vocês vão fazer a busca, vão fazer os filtros que vocês acharem importante e vocês vão tirar um print desta página, onde eu consigo ver aqui os resultados e a busca, né? A estratégia de busca que vocês fizeram. E também eu quero que, terminando aqui a busca, vocês vão voltar aqui no PubMed, vão voltar aqui em busca avançada e aqui embaixo vai ter um histórico de pesquisa. Então, todas as pesquisas que você fez, vai estar aqui o históricozinho. Então, eu quero que vocês tirem um print desse histórico também, tá? Porque aqui vai estar disponível a estratégia de busca, os filtros que vocês utilizaram, os resultados, tá? Então, eu quero esses 2 prints para a atividade. Ficou um conteúdo extenso, porque eu tentei detalhar o máximo possível de todos os detalhes, né? Todos os meandros que tem em relação à busca de base de dados. Mas, como a gente conversou na primeira aula, o que define ciência de outros tipos de conhecimento é o método, né? E a busca, ela também tem que ser metódica, ela também tem que ser sistemática. Então, para isso, a gente precisa respeitar alguns passos importantes para que a gente possa ter critérios para embasar a nossa revisão de literatura e para qualificar ainda mais o nosso trabalho, ok? Oi, pessoal! Espero que até agora vocês tenham conseguido entender os objetivos da aula de hoje, compreender as formas de como nós devemos fazer as buscas das nossas evidências científicas nas bases de dados e como atividade avaliativa dessa aula de hoje, vocês vão ter que fazer uma busca em base de dados, ou seja, vocês vão ter que utilizar o passo a passo que foi demonstrado na aula, utilizando as palavras-chave, montando uma estratégia de busca, utilizando aí a PubMed como a base de dados onde vocês vão fazer essa busca, e ao final vocês vão ter que fazer um print, como o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, reportando a busca que vocês fizeram. Aí vocês podem adequar, né, as palavras-chave, as necessidades que vocês têm em relação à temática que vocês queiram pesquisar. Vão realizar essa busca na PubMed e aí vão fazer esse print, demonstrando aí quantos artigos científicos vocês conseguiram reportar, né, e quais foram os filtros que vocês utilizaram. Então, essa vai ser a atividade que vocês vão ter que realizar como atividade avaliativa dessa aula sobre busca em base de dados. Uma boa semana a todos. Até mais!